O grande problema da religião evangélica, eu falo religião porque são várias igrejas, né? É a liderança. A liderança, quando ela é irresponsável, quando ela é imatura, quando ela não é uma liderança, principalmente uma liderança escolhida por Deus, ela dá problema. E problemas sérios. Vem com o Tio Fera que nós vamos analisar o tema. Antes de mais nada, você vem aqui embaixo, se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha, ajuda o canal do Tio Fera a crescer. Existe uma grande diferença entre ser líder e ser chefe. O líder, ele conduz as pessoas naturalmente. Uma liderança, ela não se impõe. Ela não é escolhida. A liderança, ela nasce. O cara nasce líder. Ele tem características de líder. Ele toma atitudes. Ele faz as coisas, mas principalmente, ele delega funções. Ele divide as coisas. Ele não pega tudo para si. Ele vai dividindo, dando funções para os seus liderados. Ele quer que as pessoas cresçam ao redor dele, porque a maior vantagem do líder, o maior prazer do líder, é quando as pessoas crescem através dele, da vida dele, do trabalho dele. Aí sim, é a recompensa dele. Quando uma pessoa fica competindo com as outras, ela não é um líder. Ela fica meio que numa competição desenfreada, do tipo, eu quero ser melhor do que fulano. E quando ela vê alguém na equipe dela crescendo, se sobressaindo, ela simplesmente vai lá e tenta derrubar, tenta apagar, tenta ofuscar, porque só o líder pode brilhar. Isso não é liderança. Isso se encaixa muito nos trabalhos, né? Na profissão e tudo. Mas na igreja evangélica, na religião evangélica, tem demais. O líder começa a se perder quando ele acha que é ele, quando é tudo com ele. Por exemplo, digamos que eu sou um líder de um ministério. E eu acredito que aquele ministério cresceu, que aquele ministério melhorou por minha causa. Por causa do meu trabalho, por causa do meu esforço. E aí é que já começa o problema. Todo ministério, quando cresce, é por causa de Deus. Deus é quem dá o crescimento. Ou seja, as pessoas vão chegando porque Deus as convida. As pessoas vão amadurecendo porque Deus vai tratando. As pessoas vão se tornando mais evoluídas porque Deus vai evoluindo as pessoas. O líder do ministério, nessa hora, ele perde a função. Ele fica com a função apenas de líder, porque o trabalho todo é com Deus. E aí muitos não aguentam o rojão. Como é que eu vou perder o meu trabalho? E eu vou fazer o que agora se Deus está fazendo tudo? Aceita, descansa, melhor para você. Tem casos de líderes que são bem clássicos. Tem um líder que ele se acha acima da média. E aí ele começa a querer meio que boicotar o outro. Eu já passei por uma situação muito assim. O líder, ele era um pastor e ele estava lá na escola dominical ensinando. Na verdade, eu considero ele como um mestre e não como um pastor. Porque mestre é aquele que ensina sobre as escrituras. O mestre que eu falo da Bíblia, ele é mestre da igreja. Porque o mestre mesmo em outras áreas tem que ter mestrado na área, né? No caso, se você é mestre em política, mestre em qualquer outra área da profissão, você tem que ter mestrado. Entendeu, Damares? O mestre da Bíblia, ele ensina numa escola dominical, ele prega a palavra de Deus. E o pastor, ele pode ser um mestre, mas nem todo mestre é pastor. E aí esse cara eu considero como mestre. Ele ensina, ele sabe expor as escrituras, mas ele não cuida de ovelhas, então ele não é pastor. E aí simplesmente ele começou a se incomodar comigo, porque eu sou uma pessoa que questiona, eu sou uma pessoa que traz as coisas, que pergunta, que traz a polêmica, porque não é polêmica no mau sentido, mas traz o assunto, e as pessoas debatem, então o brilho dele estava meio ofuscado. E eu fazia perguntas que ele não tinha meio resposta. Então o que é que ele começou a fazer? Me sabotar. Ele começou a ir para o outro pastor e falava mal de mim. E ficava dizendo, mas é porque olha o pecado que ele cometeu, olha isso que ele fez, olha isso que... Era como se ele quisesse mostrar para as pessoas que eu era todo errado e que eu não podia estar ali. E ele deu uma sugestão para que eu saísse dessa sala, que eu não ficasse na sala lá que ele dava aula, porque estava incomodando a ele. Isso é normal. Ele não é um líder.
ele talvez nem seja mestre, né? Porque quando age assim, ele é apenas alguém mimado que quer brincar de ser liderança. Aí tem também outras lideranças que são aquelas pessoas que eu faço tudo. Eu canto, eu oro, eu abro culto, eu prego, eu dou aula, eu faço tudo. Eu sou tudo, eu sou a Bíblia. Eu sou a quarta pessoa da Trindade. Olha como eu sou lindo. Tá entendendo? São pessoas assim. Então tem um caso de uma líder que toda vez que eu ia cantar, ela mandava eu calar a boca. Todas as vezes que eu ia cantar, incomodava. Ela queria cantar. Só que toda vez que ela canta, dá errado, porque ela é desafinada. E eu, como faço técnica vocal, cantava. E aí as pessoas ficavam me acompanhando, porque quando uma pessoa canta, ela conduz as outras a acompanharem. E ela, como é desafinada, não tinha como conduzir, ficava uma bagunça. Então toda vez que eu cantava, incomodava. Por quê? Porque ela não conseguia brilhar sozinha. Então o que acontecia é que ela mandava eu calar para que ela pudesse aparecer. Porque quando uma pessoa canta, ela se destaca. Isso é normal. Aí ela tem que reclamar com Deus, porque Deus que deu o talento. É isso que eu quero falar, sabe? Tem outras situações. Tem um caso da mulher de um pastor que, pelo fato de eu questionar, ou de eu criticar, ou de eu corrigir as coisas que o marido dela fazia, ela disse que eu era o anticristo. Estava querendo destruir o ministério do marido dela. Acontece que o marido dela era incompetente mesmo, até na pregação era péssima. Então não precisava de anticristo para derrubar, ele mesmo destruiria o ministério dele. Tem outras lideranças que a gente vai vendo e que dá problema. Um líder de verdade, ele conduz as pessoas. Um líder de verdade vê todos crescerem ao redor e fica feliz. Um líder de verdade, ele já abriu mão de tudo. Ele diminuiu para que Deus crescesse. Quando acontece isso, realmente é uma liderança. Quando não acontece, é apenas uma chefia. E chefia não tem a mesma autoridade. Liderança é uma autoridade conquistada, porque o verdadeiro líder, ele conquista, ele não impõe. Bem, galera, esse é o vídeo. Espero ter sido útil. Beijo do Tio Fera. Fui.